Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Essa semana eu vou falar de um livro tão profundo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. É o segundo livro desse autor que eu leio para valer. Eu vou falar de Através do Espelho, de Jostein Gaarder. Eu já falei dele lá atrás com A Garota das Laranjas, livro que eu não leria de jeito nenhum se eu julgasse pela capa, não leria pelo título, não leria nem pelo que vem escrito atrás. E chorei horrores e aquele livro não sai da minha cabeça, que não me marcou e, portanto, li com o maior prazer esse livro. Mais uma vez, eu quero processar o Jostein Gaarder por fazer o que ele faz com a nossa cabeça, com a nossa alma, com o nosso coração. Ele penetra, ele perfura, ele massageia, ele faz aromaterapia com a alma da gente, ao mesmo tempo que, sei lá, mete uma faquinha, sabe? E outra coisa que eu acho muito impressionante nos livros do Jostein Gaarder é que ele consegue fazer toda essa viagem dentro da gente em coisículas. É isso aqui, ó. Essa coisícula, aquela porcariazinha de quantidade de livros, assim, de páginas, ele faz isso. Então, assim, vai quebrando alguns conceitos de que livro bom tem que ser livro grande, história boa tem que ter muitas páginas. Isso não é verdade. A prova disso é o que está aqui pelo segundo livro que eu leio dele. Bom, A Garota das Laranjas, uma história de amor, o pai morreu e deixou uma carta para o filho e a partir daí, enfim, não viu, veja, porque tem essa dica aqui no Palavras Cruzadas. Esse livro aqui também tem morte envolvida. Eu vou dar uma lidinha aqui atrás para vocês terem uma ideia. É a história da Cecília. Fala que ela está muito doente, que a doença não tem cura, mas ela não está sozinha no Natal, a família está lá com ela. Pois bem, a história da Cecília não é só um mergulho em sua vida, é também uma preparação para a morte. Ela está morrendo como quem viaja, prestando atenção em tudo. Ai, meu Deus, que saco, uma criança morrendo, jamais quero ver isso. Gente, para, eu sou mãe, você acha que eu quero ler um troço desse? Não quero ler um troço desse. Mas não é assim, é isso que esse cara consegue fazer. Eu já falei isso lá na Garota das Laranjas. Ele é de uma capacidade incrível. O que ele faz? Ele traz um anjo, que é o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel começa a visitar a Cecília, que é uma criança bastante assim, mimada, digamos. Mas dane-se, a menina está com uma doença incurável, acredita, obviamente, que vai conseguir ser curada. E a família está o tempo todo junto dela ali, nesse período de Natal. E ela começa a ver o anjo Gabriel, mas que é um anjo em forma de criança. E ela até questiona muito isso. Como assim crianças? Os anjos são adultos, não são. E o que ele faz... Ai. Vou começar a citar o que eu grifei, porque fica melhor. Toda a conversa do Gabriel com a Cecília são, na verdade, uma proposta de um conhecer mais o outro. Os anjos com curiosidade na vida dos humanos e os humanos com curiosidade na vida dos anjos. E um vai trocando experiência com o outro. Só que é o seguinte, o Gabriel não sente nada, não tem tato, não tem olfato, não tem paladar. Ele quer saber o que a gente sente quando a gente sonha. Você já parou para pensar nisso? Como é que você sente quando você... O que você sente quando você perde a memória de alguma coisa? E como é que você perde e depois acha a memória? Agora, claro que a Cecília respondendo a isso é de um brilhantismo e aí ele capta essas informações, mas ele passa outras coisas para ela. Só que com essa conversa, ele começa a fazer com que a Cecília preste atenção nas grandes dádivas de ter essa sensação. O fato é que a gente tem tempo na Terra, os anjos não, mas os anjos vivem para sempre, mas nunca experimentam a vida. Olha que interessante. A cada segundo, a natureza sacode a manga do paletó e caem algumas crianças novinhas em folha. Abracadabra. E a cada segundo, muitas pessoas desaparecem também. Quando chega a hora, e Cecília tem que ir embora. Não é a criança que vem ao mundo, mas o mundo que vem para a criança. Nascer é receber de presente o mundo inteiro. Outro ponto interessante aqui que fala dessa insensibilidade dos anjos. Só agora a Cecília percebeu que era tão difícil para Ariel. Eu falei Gabriel o tempo todo, gente, é Ariel. Volta, esqueçam o que eu falei? Vamos ficar com Ariel agora? Vamos lá. Que era tão difícil para o Ariel compreender as coisas da terra como para ela entender as coisas do céu. Disse então, deve ser horrível encostar a mão em algo e não sentir nada. Uma das coisas que eu mais detesto é tomar anestesia no dentista. Mas deve ser pior ainda estar completamente anestesiado. A gente nem pode sentir que está viva. Essas frases não podem passar. Essas frases você precisa parar para prestar atenção. O Ariel pergunta para ela... Gente, eu falei, Gabriel, o tempo todo, que mico, hein? Vamos lá. O Ariel fala para ela assim, sua carne e o seu sangue ficam dentro dessa roupa mágica que ajuda você a sentir tudo o que existe ao seu redor. Imagine ser possível criar uma coisa assim. Uma roupa mágica? Sua pele, Cecília, essa teia de nervos tão finamente tecida,
Quando Deus criou o mundo, fez as coisas de uma maneira tão engenhosa que a criação é capaz de sentir a si mesma. Não acha que é muito inteligente? Ele fala, a pedra não sabe que ela é uma pedra. A concha não tem noção da grandeza dela, da beleza dela e do vai e vem do mar. O seu pensamento não tem consciência de que ele está sendo pensado. Nem o próprio universo tem consciência do que ele é. Mas você tem a consciência. Você é uma criação que tem consciência de si mesma e pode aproveitar das outras criações. Muitas vezes elas não tendo consciência delas mesmas nem dos seus arredores. Esse é o grande pensamento criado aqui pelo Jostangada. A gente passa tão ao largo disso, né? Estou viva e só reclama, aquela coisa toda. E o próprio fato da doença, da proximidade com a morte, só uma briga lutando contra isso. Ele pede, ele mostra pra gente como resgatar o valor de tudo que a gente já vivenciou, mesmo no caso de uma criança, que é o pior dos cenários, né? Imaginar que uma criança vai morrer. Então, assim, deixa muito de fundo essa história. Não é uma história de uma criança que vai morrer. É a história de um resgatar, ou sequer pela primeira vez na vida parar para pensar na importância, na maravilha que nós temos, que é a vida. E realmente é outro tipo de leitura. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Por favor, se permita parar para pensar desse jeito. Ler PC sensacional, eu tenho que ler, né? Página 97. Quando vocês sonham, fazem dentro da sua cabeça exatamente o que os anjos fazem por toda a criação. Quando vocês humanos sonham, nada lhes pode fazer mal. Vocês estão em total segurança, como os anjos no céu. Tudo que vocês experimentam é pura e simples consciência. Vocês não utilizam os 5 sentidos do corpo. É verdade. Afinal, carne e osso não passam de terra e água, mas Deus soprou um pouco de seu espírito dentro de vocês. É por isso que há uma parte de vocês que é Deus. Uau, eu acho isso lindo. Chama através do espelho, porque ele propõe que não estar mais encarnado, digamos, a alma não estar dentro do corpo, é apenas um lado do espelho. Então, hoje, do jeito que estamos aqui, estamos de um lado do espelho e os anjos e as almas estão do outro lado do espelho. Então, chega numa parte final que ela fala, mas isso eu não posso ver porque agora estou do outro lado do espelho. Marquei. E esse livro tem uma coisa legalzinha. Aqui na parte de trás tem a orelha, é uma orelha grande assim, mas é porque você tem um espaço para cortar e ficar com um marcador de página feito da capa do livro. Mas jamais faria isso, isso seria um suicídio para mim, que é cortar um livro. Não, esquece. Gente, olha, mais um livro do Jostangada, indicado por uma coruja que me indicou isso. Então, assim, eu quero te agradecer muito através do espelho. Esse é o mesmo autor do Mundo de Sofia também, para quem já conhece um pouquinho do nome dele. É uma indicação, assim, de coração para vocês, porque isso é uma viagem para dentro e para ficar muito mais alerta e dar muito mais atenção e gratidão a tudo que a gente tem, todos os sentidos que nós temos e o estar vivo. Se a gente faz isso, nossa, fica tudo tão mais leve, gente, não é? A gente se preocupa com coisas pequenas quando não precisa. Fica aqui, dica de coração do Palavras Cruzadas para vocês. Um beijo enorme. Olha, entrem nas minhas redes sociais, me sigam por ali, tem muita coisa diferente que eu coloco, até porque eu tenho toda uma vida de repórter, jornalista por aí, seguindo a vida aí na Band. Acione o sininho, cadastre-se no canal, não perca. Toda terça-feira eu trago uma dica de livro nova para vocês e cada vez mais interessante. Um beijo, até semana que vem.